Rogério, um abraço para vocês. Já já a gente volta ao vivo ao Mineirão contar a história dessa vitória do Internacional sobre o Cruzeiro. Jogo de ida, Bob, semifinal. Rogério, deixa uma pergunta ali para vocês. Paulo Nunes, boa noite, Bob. Boa noite, Thiago, boa noite, Paulo. Boa noite a todos ligados com a gente no Troca de Passes ao vivo no Sport TV, 11h27 da noite. É uma vitória importante, principalmente pela sequência extremamente negativa do Cruzeiro. 8 partidas sem marcar um gol, a sequência sem marcar gols mais longa da história do Cruzeiro. Sei lá quanto, são 18 jogos com uma vitória só. Uma vitória. Enfim, os números são extremamente negativos e por isso esse 1-0 tem cara de ser uma vantagem bastante grande. Vou dizer para você uma coisa, se o jogo fosse na semana que vem, era uma vantagem praticamente irreversível, pelo momento que o Cruzeiro vive, pela forma como as coisas estão se desenhando. Mas o jogo é lá em setembro, né? Dia 4 de setembro, se não me engano, é isso? 4 de setembro. E até lá muita coisa pode acontecer, né? Uma reviravolta pode acontecer, a recuperação de jogadores, até lá pode acontecer muita coisa. De qualquer forma, é uma vantagem gigantesca, porque enfrentar o Internacional no Beira-Rio não é brincadeira. Seu Nunes, o Mano, ele, de vez em quando ele conversa ali com o torcedor, ele foi educado, fez um joinha, mas mostra que ele realmente está também muito incomodado. Boa noite, Bob, Thiago. Incomoda, né? Então vai ser um treinador que é vencedor, um treinador que sempre chega para disputar com a qualidade que ele tem, com a capacidade que ele tem. Ele vê o time dele não ascendendo, né? O time dele não reage, o time dele não tem força. Eu acho que eu tava falando com o Bob aqui em off, Thiago. Não é nem só na parte física, é a parte psicológica mesmo. É um passe que erra, aí depois começa a errar vários passes que são normais para um time igual o Cruzeiro acertá-los. Então isso vai atrapalhando a equipe. E ele perdeu um pouco desse rumo da equipe do Cruzeiro, né? Você vê as mudanças que ele fez no decorrer da partida, não foram mudanças boas. Vamos voltar ao vivo então para o Mineirão com Rogério Correia, com Lédio Carmona, com Grafite, Dina na área. Dina estava conversando aqui com o Paulo Nunes, que deve ter dia como hoje. O Robinho ele sai, dá uma resposta cordial e aí na segunda pergunta ele já está caminhando para o vestiário. Porque Rogério, Lédio, acho que o Grafite pode falar sobre isso. Tem dia que só ser educado já exige um esforço grande, né? É verdade. Boa noite, Thiago, Bob, Paulo. Realmente o Robinho foi muito educado, né? E nesses momentos, às vezes dá vontade de falar uma coisa fora do contexto ali, mas ele foi bem educado, é um jogador super educado, tem uma carreira sensacional, mas ele sentiu bastante esse momento que o Cruzeiro vive. O problema no caso do Robinho, amigos, é que não é um dia, né? São vários dias, né? Já é uma sequência de 18 jogos, uma vitória, uma eliminação na Libertadores, um Z4 no Brasileiro, resta a Copa do Brasil, joga o primeiro jogo em casa e perde. Tem que fugir muito das respostas, né? O momento do Cruzeiro é muito difícil, é muito complicado, muito pressionado e eu ouvi a explicação do Bob, a perspectiva do Bob, eu acho que a pressão vai ficar ainda maior. Quando vai chegar em setembro, o Cruzeiro vai estar mais pressionado ainda. E a gente fica atento ao que pode acontecer com o Mano, porque ele chegou a colocar o cargo à disposição no fim de semana, depois da derrota para o Atlético. A diretoria disse que ele ficaria, que confia nele, o Mano tem confiança de que também possa reverter a situação. Agora, contraste, né, Thiago e amigos, com a situação do Inter, né, Grafite? Disputando 3 competições, está em 7º no Brasileiro, está nas quartas de final da Libertadores e deu um passo importante agora na semifinal da Copa do Brasil. Está bem nas 3. É um passe gigantesco. Essa vitória de hoje ali, né, momentos antes do jogo ali, eu já sentia o Cruzeiro já nervoso porque as coisas não fluíam e o Paulo colocou bem ali, um passe errado, o segundo passe, as jogadas não fluem, não consegue fazer aquilo que foi pedido durante a semana. Ouvimos aqui que o Sassá treinou bem durante essa semana, eu acho que ele não deveria ter saído, estava bem no jogo. Mas o momento do Cruzeiro realmente é muito ruim e é o oposto do Inter, que vive um momento maravilhoso, uma fase sensacional, o Guerreiro, mesmo não tendo muitas chances hoje, mas foi fundamental na falta, o Edenilson ali. Então o momento do Internacional é sensacional. O Internacional veio para vencer, como venceu, ou veio para empatar, Lédio? Ele veio para vencer, especulando muito fortemente com o empate. Agora, em nenhum momento ele perdeu o controle do jogo, mesmo com... Acho que no início do segundo tempo, até os 20 minutos, o Cruzeiro exerceu uma pressão mais forte, mas também não criou muita coisa. O Inter parecia um pouco acuado. A partir da substituição, a entrada do Wellington Silva, o Inter melhorou no jogo, adiantou as linhas e teve mais chance, mais possibilidade, mais serenidade, mais consciência do que o Cruzeiro. É uma vitória muito importante para o Inter. O Inter está em 3 frentes. Não tão bem no Brasileiro, mas não está longe, não está desgarrado, está em 7º lugar. Vai ter umas quartas de final contra o Flamengo. Está na semifinal da Copa do Brasil
contra o Cruzeiro, ele está bem em todas as competições. Então isso aí consegue diminuir a pressão dele em todas as competições também. Ele vai jogar contra o Flamengo? Vai jogar. É um confronto dificílimo pela Libertadores. Mas ele sabe que se ele não conseguir passar pelo Flamengo, claro que ele vai tentar passar. Ele tem a Copa do Brasil uma semana depois, com a vantagem contra o Cruzeiro. Isso dá muita tranquilidade. O grupo está em todas as frentes. E você não fica concentrado. O Cruzeiro não. O Cruzeiro está em uma frente só. O Flamengo já saiu da Copa do Brasil. Exerce mais pressão na Libertadores. E o Inter está em todos. A gente está vendo os lances do jogo e daqui a pouco vai ver uma sequência de defesas do Fábio. Defesas que antecederam o gol do Internacional. Então o Inter também criou algumas boas chances antes de fazer o gol com o Edenilson, né? E o Cruzeiro deu algum trabalho aí com o Sassá, principalmente, né, Grafite? Mas não foi um trabalho muito... Não foi chances claras, né? Foi movimentações ali, chutes prensados. Mas a partir do momento que o Wellington entrou na partida, mudou a postura do Internacional, até porque o Nico Lopes não fez uma grande partida hoje, não estava tão inspirado. E aí teve essa defesa do Fábio, que na sequência teve o escanteio. Teve a jogada aqui pelo lado esquerdo, que o Robinho perde a bola e o Patrick ganha do Robinho e chega à linha de fundo e acha o Guerreiro ali. E nesse momento o Inter cresceu do jogo. O Inter viu a partir desse momento, como o Led falou, especulava o empate, mas ele viu que poderia vencer o jogo. E foi para cima do Inter. A entrada do Nonato entrou bem também. E eu acho que nas substituições o Odair foi muito mais feliz que o Mano aí conseguiu essa vitória. Deixa eu passar aqui um pitaco aqui do Bob. Bob, a gente estava falando aqui dessa sequência incrível do Fábio de defesa que o Rogério destacou. Você estava prestando atenção exatamente no que nessa movimentação? Não, assim, a defesa dele foi espetacular. Sim, né? Porque o que aconteceu é que ninguém acompanhou o atacante. Às vezes a gente tem até o cacuete de dizer assim, oportunismo. A gente usa essa expressão, né? Não sei se o Rogério usou, mas assim, oportunismo do atacante. Eu não acho que é oportunismo. O cara faz um movimento, ele busca o jogo, ele ataca a bola e a defesa não consegue acompanhar. O que me chamou a atenção, e aí eu queria ver com os nossos amigos no estádio, se eles concordam comigo, não me parece que o problema do Cruzeiro, nesse momento, seja um problema nem estratégico, nem um problema tático. Porque o desenho tático está aí, está montado. E é muito mais um problema de realizar o que é pedido. O time, inclusive, fisicamente não responde. Parece que não tem força para responder fisicamente dentro do jogo. Como é que vocês veem isso aí? Eu acho que é muito mais emocional, psicológico, cumpridor do que tático, do que técnico, né? Os jogadores o Cruzeiro continua tendo. Tudo bem, teve algumas perdas, perdeu o Lucas Romero, o Raniel foi embora, o Murilo, mas não eram peças absolutamente fundamentais, por mais que o argentino fosse um jogador muito utilizado. Os jogadores que definem, os protagonistas, continuam no Cruzeiro. Só que são 18 jogos, com uma vitória só, uma série de 8 jogos sem marcar gol. Agora são 8, né? São 8 jogos, são 10 rodadas do Brasileiro. Isso aí vai sufocando os jogadores, a própria comissão técnica e, consequentemente, o torcedor. Fica muito difícil você sair desse turbilhão. Por isso que eu acho que o Inter é muito favorito para o jogo da volta. O Cruzeiro tem tempo para se reestruturar, mas pode ser que consiga se reestruturar ou pode ser até que mergulhe numa crise ainda maior, porque ele está dentro do Z4 no Campeonato Brasileiro. É muito problema, além das questões políticas, questões econômicas. Eu acho que tem relação direta com o que está acontecendo, viu, Léo? Exatamente, claro. Evidentemente que isso aí chegou ao campo. O problema de fora de campo, que é um problema seríssimo, entrou dentro de campo e abalou psicologicamente, emocionalmente os jogadores do Cruzeiro. Está difícil para o Cruzeiro sair desse turbilhão. A pressão vai aumentar ainda mais e, sinceramente, não sei se o Mano vai conseguir segurar, não. A gente vai ficar ligado. Perdão, Grafite, pode seguir. Desculpa, Thiago. E outra amiga, esse gesto do Mano agora mostra realmente o momento do Cruzeiro, porque ali que o Mano, qual é a mensagem que ele passa? Que talvez ele não está conseguindo mais tirar dos jogadores. E isso deve ser um fator que pode pesar bastante para a permanência ou não do Mano. Eu acho que ele fez um sinal para a torcida, tem que ter cabeça, tem que ser inteligente, é hora de apoiar o time. Mas eu entendi assim, isso, né? Mas agora, pelo momento que ele vive, qualquer sinal... qualquer sinal, crise, né? Porque acontece muito disso. Às vezes o pessoal fala, às vezes, do futebol, fato novo. Às vezes um fato novo para aparecer, para mudar, para mexer com o elenco. Falta um mês, falta um jogo. Talvez o Mano não esteja conseguindo mais tirar desses jogadores essa motivação, esse empenho, essa condição técnica. São muitos jogadores protagonistas que não vivem um bom momento no Cruzeiro. E acho que isso pesa bastante para o momento da equipe. Boa, Grafa. A gente vai seguir atento à nossa equipe de reportagem. Estamos de olho nas entrevistas dos jogadores, dos treinadores. E a gente está falando de alguns problemas do Cruzeiro, Paulo.
falar aqui dos pontos positivos do Internacional, além de tudo que está funcionando, muitos, né? são São muitos. muitos. O Guerreiro está numa fase, acho que talvez a melhor da carreira dele, porque além de fazer gols, hoje ele contribuiu com o lance do gol, ele está com uma movimentação maior, quando ele sai da área tem funcionado. Embora ele não tenha aparecido com tantas chances de finalizar hoje, ele deu passes importantes, uma movimentação muito inteligente. Aliás, toda essa dinâmica do ataque do Internacional está muito... Além de ter batido a falta, que acabou... Tá muito azeitada. E a dificuldade que ele traz, né, pro Dedé e pro Léo, né? A dificuldade de marcação dele. É um jogador que sai muito mais. Eu estava falando aqui, boa noite, Grafa, Rogério e Lédio. A qualidade que ele tem, né? A capacidade de leitura de jogo que ele tá. Mesmo jogando sozinho na frente, né? Com a chegada do Nico, com a chegada do Lindoso, com a chegada principalmente do Edenilson, ele tem a capacidade de segurar a bola, de proteger, de esperar seus meias chegando. E, pô, a bola que ele meteu pro lateral esquerdo, né, no primeiro tempo, pro Wendel, é de uma inteligência. E a parte física dele, né? Você vê ele lutando mais. Essa bola mesmo, ó. Não é ele que recebe, é ele que se vai à frente, ó. Ele com a velocidade, ele passa rápido. Ele tá com uma explosão. No setor defensivo. Então você vê ele diferente. Eu sinceramente, né, hoje vejo o Guerreiro na melhor fase da carreira da vida dele. Como jogador e como fisicamente. Qual é o grande mérito dele nessa cobrança de falta? É uma bola rápida. A bola rápida, a bola de cima para baixo, né? Uma bola que não dá tempo de o goleiro. E o Fábio fez uma excelente defesa. E aí entra naquilo que o Bob falou. Quem sempre acredita, e o Grafite sabe disso, só o atacante. O defensor sempre acredita que o goleiro vai tirar, que vai segurar. O atacante não, o atacante vai sempre. Então acho que o Guerreiro, no momento, na minha opinião, é sem dúvida nenhuma o melhor jogador do Inter. Lembrando que o Internacional estava sem o D'Alessandro, né? Paulo falou, é verdade, né? Os dois estão otimistas, o atacante e o defensor, né? O defensor acha que o goleiro vai pegar, o atacante acha que vai sobrar para ele. O defensor do Cruzeiro acredita muito na capacidade do Fábio, que é um grande goleiro. Isso já aconteceu no jogo de ida do Campeonato Brasileiro lá, com 2 gols aconteceram dessa maneira. Mas tudo isso que nós falamos aqui também, amigos, sobre a equipe do Cruzeiro, não tira méritos da equipe do Inter, que fez um grande jogo, que conseguiu tirar proveito desse momento de estabilidade do Cruzeiro e vive um momento excepcional e dá um passo gigante aí rumo à final da Copa do Brasil. Olha, eu vou falar uma coisa com o Paulo Nunes. Eu acho o Paulo Guerreiro o melhor jogador do Internacional, mas na minha opinião, eu falei isso na transmissão, o mais importante hoje, o mais decisivo é o Edenilson, já há algum tempo. Isso não diminui o Guerreiro. O Guerreiro Concordo, é o melhor. Concordo, agora, o Edenilson que está jogando é impressionante. A zaga é fortíssima. Cuesta e Moledo estão jogando muito bem. O Patrick dá um suporte incrível pelo lado esquerdo. É um time muito bom. Eu acho que é um time que pode estar brigando em todas as frentes, não é por acaso. Ele dá muita resposta, é sério, é concentrado, leva pouco gol e consegue ter frieza num jogo como esse, com o Mineirão cheio, vir aqui dentro e ganhar do Cruzeiro com autoridade. E Lédio, continuando essa observação do Edenilson, queria ouvir do Paulo, parece que é uma evolução da carreira do Edenilson, né? Ele já tinha algumas qualidades e agora ele está apresentando essa chegada, ele está virando um homem de saída ali do meio de campo, com finalização também. No futebol de hoje, né, ele seria o Robinho, né, que caiu muito de produção, não só pelo fato da contusão, mas também pelo time. Isso contribui muito. Muito assim, também para a caída do Cruzeiro. Mas a do Inter é essa, a evolução dele, cada ano que passa, é um jogador que vai acreditando, né, no futebol. E quando o jogador acredita nele, acredita no time, acredita no treinador, ele só tem a evoluir. E o Edenilson, ele faz isso como ninguém. E né? Dá pra ver como ele está esperto na linha de impedimento. Assim que o Guerreiro toca na bola, ele é o primeiro a partir. Exatamente, porque ele está com confiança. O jogador, quando está com confiança, eu concordo com o Lédio, nessa relação ao tempo que vai ter, né? Como o Bob falou, o Cruzeiro vai ter um mês. Só que a confiança do Inter vai estar aumentando a cada jogo. Porque cada jogo que o Inter joga, ele melhora. O Inter não ganhava fora. O Inter não está conseguindo. O Inter já não perde mais fora de casa. Você vê a diferença que é. Então o crescimento do Inter vai muito mesmo, concordo com o Lédio, Paulo, na qualidade do Edenilson. Sabe o que eu acho que seria melhor pro Cruzeiro agora? Torcer pro Flamengo eliminar o Internacional. Porque os jogos são antes, os 2 jogos do Flamengo e Internacional são antes da volta da Copa do Brasil. Que aí o Inter ficaria pressionado a ganhar a Copa do Brasil. A responsabilidade do Inter no jogo do Beira-Rio aumentaria muito mais, porque ele já não teria a Libertadores. Se eu fosse o torcedor do Cruzeiro, o time do Cruzeiro, humano, eu faria esse exercício. Eu jogaria pressão para o Flamengo ganhar do Internacional, para o Inter ter mais pressão na volta com o Cruzeiro. Seria um recurso a mais que o Inter. A pressão também iria para o lado do Beira-Rio. Esse é exercício interessante. Queria ouvir do Grafite também. Quem será que é mais complicado? Tá em todas as competições com o calendário lotado ou pressionado?
O que o Led colocou aqui não é a tarefa nada fácil para o Flamengo também, viu? Não é mesmo. Eu prefiro estar nas três frentes, como o Inter está, tendo essa condição de brigar. Se você está só no Brasileiro, na condição que o Santos está, é diferente. Mas a condição que o Cruzeiro está, de ter que buscar no Brasileiro, tá fora da Libertadores, da Copa do Brasil, onde o time é mais forte, é o time que se diz copeiro, é muito mais complicada a recuperação. Interessante, né? Porque aí virou obrigação. Interessante esse exercício que o Led propôs. Assim, mas na fase em que o Inter está vivendo, e da forma como está jogando, e na evolução técnica e tática que o time vai tá tendo, não sei se uma eliminação seria o suficiente para implantar ou para desandar, ou para tirar uma base, para dar uma puxada de tapete. Mas será que não virou obrigação, assim, ó, já que o Cruzeiro está nessa fase, vocês estavam voando aqui, agora se vira. Eu acho que do Inter, o time, eu acho que está até acima daquilo que o torcedor esperava. Então, o torcedor do Inter não tem, os jogadores do Inter não tem essa pressão que tem que vencer, que tem que ganhar a Copa do Brasil, que tem que ganhar a Libertadores. O torcedor do para dar uma puxada de tapete. Mas será que não virou obrigação, assim, ó, já que o Cruzeiro está nessa fase, vocês estavam voando aqui, agora se vira. Eu acho que do Inter, o time, eu acho que está até acima daquilo que o torcedor esperava. Então, o torcedor do Inter não tem, os jogadores do Inter não tem essa pressão que tem que vencer, que tem que ganhar a Copa do Brasil, que tem que ganhar a Libertadores. O torcedor do Inter, o time, eu acho que está até acima daquilo que o torcedor esperava. Então, o torcedor do Inter não tem, os jogadores do Inter não tem essa pressão que tem que vencer, que tem que ganhar a Copa do Brasil, que tem que ganhar a Libertadores. O torcedor do Inter já está gostando demais dessa equipe, da evolução da equipe, do crescimento. É que a gente estava falando, o Inter, a cobrança do torcedor do Internacional era ganhar. Em casa ele joga como ninguém, como nunca, mas em fora não conseguiu os resultados. Hoje ele já consegue os resultados. Então hoje ele vê um time que para ele, para o torcedor do Internacional, lógico, é um torcedor que sempre quer título, mas ele está muito confiante. Você vai hoje no Sul, a confiança e a credibilidade que esse time tem com o torcedor do Inter é absurda. Eu achei que o primeiro ano da volta do Internacional foi uma evolução rápida demais, acima do esperado, e depois foi consistente. Embora esteja muito bem, eu achei que foi quando não pulou etapas. Mas eu acho que teve um setor, uma pessoa que mudou essas características. Por isso que eu digo que o Guerreiro foi muito importante, não só na parte técnica da equipe, mas na parte estrutural, da confiança. Você chega um jogador que é acostumado a fazer gols, que é acostumado a ganhar títulos. Então, isso é importante para os jogadores que estavam em volta dele, para o grupo e especialmente para a torcida. Dá a impressão, né, Paulo, que depois de tudo que ele passou, ele voltou com a experiência de um jogador, com a experiência que ele tem, internacional, mas com a gana de um garoto para jogar. Entendeu? Verdade. De ter conseguido passar por isso de novo. E isso acrescenta. E é importante a gente destacar o trabalho do Odair também. Sem jogos, né? 100 jogos à frente do Internacional como treinador efetivo e faz um trabalho sensacional. Então, falamos um pouquinho torcedor colado, mas transformando um ótimo reserva colorado. Tudo foi orquestrado, arquitetado muito bem pelo Odair. O time joga na sintonia dele, ele não perde em nenhum momento o controle do time. Claro que ele perde jogos, perde algumas competições, mas você vê que o Inter tem a cara dele, ele tem o controle, ele tem alternativa de jogo, ele consegue fazer um trabalho de promoção da base muito bom, trazendo novos jogadores para o elenco principal. Ele roda o elenco sem tirar o poder competitivo do time. O trabalho dele é impecável. E quase perdeu o emprego no início da gestão. Foi salvo por uma boa atuação no Grenal, continuou e hoje o trabalho dá frutos. Se você banca um treinador e ele tem competência, como é o caso do Odair Helma, ele vai te trazer o resultado. Agora você tem que bancar, né? E o Inter bancou. Bancou bem, né? E outra coisa importante também, amigos, é o seguinte, o Inter, o ano passado no Brasileiro, quando ele teve a chance de brigar pelo título, o forte do Inter era o meio-campo, que era o Rodrigo Dourado, o Edenilson e o próprio Patrick, que dava dinâmica na equipe. Quando esses jogadores se lesionaram e perderam um pouco de ritmo, o Inter caiu de produção. O que o Odair fez? Ele trouxe o Lindoso para ser uma peça de reposição à altura para o Rodrigo Dourado, como está sendo agora. Promoveu o Sarrafiori. Deu uma estabilidade para a defesa é muito mais sólida do que o ano passado e tem um Guerreiro na frente. O ano passado, o Inter sentiu muita falta? Do número 9. O Damião teve problemas de lesão, do problema nas costas, não jogou com frequência e hoje o Inter é uma equipe mais completa. Esse trabalho do
do Odair de manter a base do ano passado e trazer jogadores pontuais que entrassem na equipe e desse resultado imediato. E olha um outro detalhe interessante. O ano passado, o Mano Menezes foi perguntado a respeito do Rafael Sobis, que entrava de vez em quando, não era titular e tal. Ele disse, olha, ter um jogador como o Rafael Sobis é importantíssimo para qualquer time que queira ser campeão. Pelo que ele agrega fora de campo e como ele trabalha em momentos pontuais. E hoje o Odair lança a mão do Rafael Sobis e ele foi importantíssimo no jogo de hoje. E outro jogador também, não sei se vocês concordam, que é extremamente importante na história do Inter, que estava num viés de baixa e que ele recuperou, foi o D'Alessandro. Sim. Jogando em casa, o D'Alessandro sempre foi importantíssimo, jogando no Beira-Rio, pela qualidade, pela criatividade que tem, pela organização e ainda correndo como ninguém também. O D'Alessandro também foi um jogador que o Odair recuperou para o Internacional. Ele voltou a ter um papel que é diferente do que ele já exerceu, mas também fundamental. Exatamente. E é importante você ter um jogador assim. Agora hoje não chegou a fazer falta, né? É claro que a qualidade de um jogador como esse faz, mas o Inter não sentiu falta de um jogador, ou da função dele em campo. O Inter me pareceu muito mais consciente durante todo o jogo, assistindo o Cruzeiro ficar cada vez mais ansioso, cada vez mais a bola queimando no pé do time. Até pela característica do jogo hoje, porque ele já jogou muito próximo da área e atualmente ele começa a jogar um pouco mais. E aí solta o Edenilson. Exatamente. Isso até cresceu o futebol do Edenilson. Por isso que cresce o futebol do Edenilson, porque ele já entra mais na área, né? Ele tem velocidade, ele tem intensidade. E o D'Alessandro é um jogador muito inteligente. A leitura de jogo que ele tem, conhece como ninguém, né? O Beira-Rio, o time do Internacional, e ele é muito importante, principalmente para quem está no grupo, né? Para um jogador como ele, que aceitou a reserva, que lutou de novo para buscar a titularidade, é muito importante isso. O Sassá, amigos, o que vocês acharam da atuação do Sassá essa noite no Mineirão? Para nós ou para eles, está perguntando? Eu acho que essa é uma pergunta boa para o Grafite, que jogava na posição do Sassá. Eu vou me meter primeiro aqui. Eu acho que ele fez um bom jogo. Ele deu alternativa de jogo, velocidade pelos lados, se movimentou muito. E eu não teria tirado o Sassá. Acho que o Mano errou ao tirar o Sassá para a entrada do Fred. Teria mantido os dois. Teria posto o Fred e mantido o Sassá no ataque. A torcida concordou com o Led. A torcida não gostou da saída do Sassá, né? Não gostou, vaiou a entrada. Não vaiou a entrada do Fred, vaiou mais a opção do Mano por tirar o Sassá. O Sassá não vive um grande momento, né? Tem um jejum de gols, não vive um grande momento tecnicamente, mas hoje ele se doou, brigou, buscou espaços, criou situações ali para a equipe do Cruzeiro, que o Mano falou no começo que queria jogar com centroavante, mas que tivesse velocidade na frente. E ele, dentro do possível ali, do que a equipe do Cruzeiro, do momento que a equipe vive, a bola não chega em situações de finalização, isso dificultou o jogo dele, mas no geral eu acho que ele fez um bom jogo, não merecia ter saído. Porque a torcida do Cruzeiro está reclamando que os jogadores não chutam pro gol. O Cruzeiro trabalha a bola e não finaliza. E o Sassá tem essa característica. Ele está sempre acreditando que vai dar para chutar. Chuta, né? Ele está sempre brigando. Tudo bem que foram chutes destrambelhados, mas ele pelo menos tentava a finalização. Dois zagueiros muito bons, né, na cola dele, né? Pois não, Grafite, diga. Desculpa, Val, que tinha dois zagueiros muito bons ali na marcação dele, né? Que é o Moledo Moledo tá e o jogando Cuesta, demais, né? O Cuesta que não deram muito espaço, né? E quando o Sassá finalizava, sempre tinha um jogador em cima dele na marcação. Tentando entender um pouquinho, porque me parece que as substituições, naquele momento do jogo, já era muito mais uma questão de vamos ver o que acontece, do que um plano realmente para resolver qualquer problema. Porque assim, nesse jejum de gols que o Cruzeiro tem, nesses 8 jogos, o Mano já tentou todas as formações. Ele já tentou formação com o Thiago Neves e o Pedro Rocha na frente, sem centroavante. Ele já tentou a formação com o Fred como centroavante. Ele já tentou, em mais de uma oportunidade durante o jogo, ter o Sassá com o Fred e mais 2 avançados apenas, ou seja, empurrando o time todo à frente, e também não funcionou. Ou seja, talvez ele tenha pensado, olha, eu já tentei o Fred com o Sassá e não deu certo, vou tentar alguma coisa diferente, mais pela experiência do Fred, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Fato é que também não deu certo. Bob, eu queria te perguntar sobre o clima em Belo Horizonte, o sentimento do torcedor, o que fala a imprensa, quem acompanha de perto, em relação à permanência do Mano Menezes, porque deu uma sacudida quando ele disse na entrevista coletiva do fim de semana que ele teria conversado com a diretoria e falado, se o problema sou eu, posso ir embora. Eu acho que isso até piora depois da derrota de hoje, né? O questionamento piora. Agora, eu tenho uma convicção, eu acho que o menor problema do Cruzeiro nesse momento é o Mano Menezes. O Cruzeiro tem outros problemas muito mais graves a serem resolvidos.
talvez sejam problemas, talvez não, certamente, são problemas administrativos que vão vazando e vão chegando ao campo, problemas de perspectiva, de capacidade de manutenção de jogadores, né? Começa perdendo jogadores que são reservas, daqui a pouco começa a perder titulares, qual é a capacidade de reagir que o Cruzeiro tem de repor esses jogadores, então a perspectiva já fica um pouco mais complicada. Se tem uma desconfiança, se o clima dos jogadores, se eles se sentem seguros dentro da instituição para jogar o futebol deles, se isso afeta de uma certa forma. Então me parece que não é um problema de planejamento nem de estratégia, até porque o Mano já deu mais do que provas de que ele sabe fazer isso muito bem e fez várias vezes com o Cruzeiro. Agora, ele é responsável pelo desempenho do time. E como responsável pelo desempenho do time, eu acho que é natural que a cobrança recaia primeiro sobre ele. Paulo, o quanto de problemas da diretoria, problemas diferentes, mas algum tipo de problema você enfrentou ao longo da carreira. Sim. Quanto que isso chega no vestiário e incomoda? Enfrentei vários, não em alguns, eu enfrentei vários. E incomoda. Incomoda porque, normalmente, você tem um grupo de 28, 24 a 30 jogadores. Normalmente, 6, 7 consegue manter uma base, né, uma estrutura não só financeira, mas estrutural mesmo de familiar. A maioria não consegue. Então, isso dificulta bastante. Uma reclamação aqui, uma reclamação ali. E não tem como, principalmente dessas coisas que aconteceram com o Cruzeiro, dessas situações, é muito difícil você tirar isso do vestiário, tirar isso do ambiente de trabalho, especialmente em grupos assim que você viaja muito, você está em hotel, você está com a direção, o diretor não está lá, o diretor é o cara que acompanhava os jogadores, então isso atrapalha muito. Pela sua experiência, era algo que os jogadores conversam em voz alta ou meio que fica ali implícito? Não, fica meio implícito com a gente mesmo. Agora, eu acho resolver isso internamente entre a gente. Eu acho assim, na hora do jogo, o cara não vai pensar nisso. Na hora do jogo, o cara quer jogar, o cara quer ganhar. Mas o treinamento da semana toda já foi em cima disso. Mas é isso. Mas no trabalho do dia a dia, e aí chega na hora do jogo, o cara não está 100% para fazer aquilo que ele tem que fazer. Não na hora do jogo, o cara vai pensar, pô, será que eu vou receber salário? Meu salário está atrasado? Acho que na hora do jogo, não. O cara entra ali e só pensa no jogo. Mas na condução do trabalho para chegar na hora do jogo, faz uma diferença. A gente está aguardando, então, começarem as entrevistas coletivas do Odair e do Mano Menezes.